Olá pessoal, meu nome é Luciana e eu vim aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje nós vamos fazer alguns testes com uma tinta holandesa que eu ganhei. É uma tinta que é muito tradicional, a forma de fabricação dessa tinta, com o passar do tempo, as marcas foram mudando o seu processo de fabricação, enquanto essa tinta que chama Old Holland, que é Holanda Velha, ela permaneceu com o mesmo processo durante vários anos. Há mais de 300 anos que ela permanece com o processo de fabricação da mesma forma que era feito antigamente. Bem, eu coloquei aqui no godê um pouco de cada tinta, eu vou mostrar para vocês. Eu procurei também na internet a respeito dessas tintas, se é vendida aqui no Brasil, se essa marca se encontra facilmente. O que eu pude perceber foi o seguinte: eu encontrei algumas tintas de tubo, só que tinta a óleo. Aquarela eu não cheguei a ver nenhum lugar vendendo. Eu vi também num site o preço do tubo, eu vi avulso, Então cada tubo de 6 ml está sendo vendido na faixa de R$100. Então, só a título de curiosidade, na aula passada a gente fez um círculo cromático com as tintas Pentel. E as tintas, o preço da Pentel eu vou colocar aí para vocês terem uma ideia. Um conjunto de tintas custa mais ou menos a metade de um único tubo da Old Holland. Eu vou chamar de Velha Holanda por causa do processo de fabricação, que eles utilizam o mesmo processo até hoje. Bem, o que eu pude conhecer dessas tintas, até então, o que eu vi no site da empresa, me impressionou bastante. Ela possui um brilho muito parecido com o brilho da White Nights, tá? A viscosidade também da tinta, ao colocar no godê, muito parecido. Você vê que o azul, ele até soltou uns fiozinhos porque estava bem viscoso. Esse tipo de tinta, ao colocar no estojo, não deve ser preenchido completamente a panelinha, porque pode grudar na tampa do estojo. Então, dependendo do estojo, eu não aconselho que preencha completamente os espaços da panelinha. Hoje, então, nós vamos fazer alguns testes com essa tinta. Só a título de curiosidade, para mostrar para vocês como o papel empenou, o papel que eu fiz os testes com a aquarela Pentel na aula passada, como que ele empenou, porque eu não coloquei esse papel fixado em uma prancheta. Hoje a gente vai fazer os testes com o papel fixado. As tintas Pentel, assim como as tintas que vamos testar hoje, elas não possuem no seu tubo as características da tinta. Eu escolhi, para fazer o ciclo cromático na aula passada, eu escolhi o magenta, o amarelo limão e o azul cerúleo. Só que quando eu peguei os tubinhos de tinta para verificar, o azul cerúleo na verdade chama azul cobalto da Pentel. O magenta, que a cor é bem parecida com magenta, tá como só red, só vermelho. E a gente sabe que a gente tem várias tonalidades de vermelho, incluindo magenta. E o amarelo é amarelo limão mesmo, tá? Então aqui no ciclo cromático eu coloquei os nomes, das tintas utilizadas e com que elas se parecem. O vermelho é igual ao magenta, o azul cobalto é igual ao azul cerúleo. Então, na aula de hoje, a gente vai testar as tintas da Velha Holanda e a gente vai ver quais são os efeitos que ela produz num determinado tipo de papel. Eu expliquei para vocês que, ao adquirirem seus papéis, vocês devem colocar atrás do papel a tinta que você está usando e também as características do papel, se você tiver. Esse papel aqui eu ganhei e eu não tenho as características dele. Então eu só coloquei o nome do papel, marquei com um X o lado avesso e vou fazer os testes. Quais são os testes que a gente vai fazer hoje?
o teste de saturação e tonalidade, o teste de expansão e também o teste de diluição. Vamos ver se com esse papel a gente consegue verificar a expansão. Eu vejo muito na internet esses testes de expansão comparando marcas diferentes no mesmo papel. Só que não adianta muito você comparar pigmentos diferentes. O certo seria pegar o mesmo pigmento de cada marca e compará-los, porque aí tem como você saber se a fabricação da tinta modifica a expansão. Agora, quando faz o teste com pigmentos diferentes, provavelmente o resultado será diferente, porque cada pigmento tem uma reação ao entrar em contato com a água. Então, cada pigmento é atraído mais ou menos com relação à água. Para cada teste, eu vou escolher um determinado tipo de pincel e vou falar por que eu escolhi aquele pincel, ok? Então, aqui no primeiro teste, nós temos o teste de saturação. Eu coloquei dentro da bolinha um número que indica a tinta. Então, B12, A53, né? O B12 é o amarelo light, o A53 é o amarelo ocre. Vamos começar com essas duas. Para esse teste, eu vou usar um pincel redondo, bem pequeno. No primeiro círculo, eu vou umedecer todo o círculo e no segundo eu vou usar a tinta com o pincel molhado, mas o papel seco. Lembrando que ao usar a fita crepe, você deve remover um pouco da cola dessa fita para não rasgar o papel ao retirá-lo. É só passar um pouco da fita num tecido, numa calça, né, para remover um pouco dessa cola, para grudar um pouquinho de pelo e ela não rasgar o papel ao ser retirada. Então aqui eu coloquei na prancheta, né, o nosso papel teste. Vou começar. O teste consiste em colocar tinta na parte de fora da circunferência e depois de colocar essa tinta na parte contornando a circunferência, você puxa um pouco da tinta para o meio, deixando mais diluído na parte do meio, ok? Você pode até remover um pouco do excesso de tinta no meio. Esse teste ajuda muito para quem está começando a aprender aquarela, a controlar um pouco a aguada, tá? A gente remove um pouco da tinta aonde está o número, limpa o pincel num paninho, ok? E remove novamente até ficar da forma que você deseja. Vou deixar uma imagem aí para vocês poderem comparar com as suas tintas. Então eu vou fazer isso agora sem molhar o papel. Outra forma que eu posso remover essa tinta é pegando o próprio pano e limpando um pouco da tinta no centro. Vamos ver se vai dar para vocês perceberem que a parte central aqui onde está a numeração, ela está mais clara. Isso é bom para a gente fazer um teste de luz e sombra, aonde a gente coloca a luz, aonde está a numeração e coloca mais saturação e volta. Você pode perceber que é muito mais difícil controlar quando o pincel está muito seco, né? Só com a tinta.
Vou umedecer a parte de dentro para fazer um pouco de diluição. O lift consiste em molhar o pincel, remover um pouco da água num pano e depois aplicar o pincel úmido, um pouco de água, aonde saiu fora. Esse papel aceita lift. Das duas formas, a que eu mais gostei foi molhar a circunferência antes e depois aplicar a tinta. Então eu vou umedecer o papel em todas as outras circunferências, duas a duas. A próxima será o marrom, que é o A70, e o vermelho light, que é o B22. Isso traz volume à circunferência. Esse tipo de pintura, onde você reforça as bordas, deixa as bordas mais intensas, né, com mais saturação. Por isso que esse teste é de saturação em tonalidade. Você traz volume à circunferência, colocando um ponto de luz. As tintas são bem macias e bem pigmentadas. Nesse papel parece que vai ocorrer expansão, principalmente nesse tom de marrom aqui, que só de fazer esse teste de saturação com o papel úmido, ele já apresenta aqui essa característica de expansão. Os aquarelistas primeiro desconhecem os papéis e como a tinta, como cada pigmento se comporta num determinado tipo de papel, e depois de analisar, fazer esses testes, ele define qual será o projeto, qual será o trabalho que vai ser realizado nesse tipo de papel. A gente vai agora para o Ultramarine Blue e para o Golden Green Deep. Então, é um verde dourado e o ultramarino, que é o azul. Então, o último foi o vermelho light e o burn umber. Então a gente vai agora para o teste de expansão. O teste de expansão, eu vou utilizar um pincel que consiga carregar bastante pigmento e bastante água, tá? Eu vou umedecer o papel antes e aplicar a tinta, só que eu tenho que fazer na horizontal para que eu não interfira nos testes. Então vamos ver aqui, vou umedecer o pincel e vou aplicar. O primeiro é o B12. O B12 é o amarelo light. Eu vou aplicar apenas no início de cada quadrinho, ok? Não vou colocar tinta até o final, não. Se a tinta se expandir, ela sozinha vai caminhar para onde está a água. Lift, porque vocês já viram que não deveria ter molhado os dois quadrinhos ao mesmo tempo. Então eu vou pular esse quadrinho e vou pro de baixo, ok?
marrom mostra uma expansão muito maior do que a das outras tintas, né, dos outros pigmentos. Então, como eu falei, não adianta você comparar as tintas com pigmentos diferentes. Você tem que comparar os pigmentos, né? Tá até invadindo aqui um pouco o espaço do vermelho, eu vou remover. Então ele tem uma expansão muito grande. Então, se por exemplo fizesse um teste com esse marrom, eu teria que encontrar o mesmo pigmento desse marrom em outras tintas, por exemplo na White Nights, na Van Gogh. Então eu teria que comparar o mesmo pigmento no mesmo papel com marcas diferentes. As tintas da Velha Holanda, os tubos não vêm as características da tinta. Eu consegui as características entrando no site da marca, né, na empresa. Aí eu consegui as características. O próximo teste é o teste de diluição. Eu coloquei nesse primeiro quadrinho todas as características que eu consegui obter no site. Então, além da referência B12, que tem um amarelo light, ele é semi-transparente. O pigmento que a empresa utilizou para fabricá-lo foi o PY74, né? Y de yellow. E foi só, eu não consegui saber sobre a permanência. Mas pelo preço, e se tratando de uma tinta bem tradicional, que utiliza pigmentos caros, a gente sabe que a permanência dessa tinta deve ser excelente. Ela é muito pigmentada, muito forte e utiliza pigmentos muito concentrados. Quem no vídeo já conseguiu perceber que a expansão do marrom ultrapassou a do vermelho, também ultrapassou a do amarelo, e os que menos expandiram foi esse verde dourado, que a expansão dele praticamente não ocorreu. Novamente fazendo o lift, tentando tirar o marrom daqui, e a gente daqui a pouco vai partir pro teste de diluição. Teste de diluição, eu vou utilizar o pincel que tem reservatório de água. Por que eu vou utilizar esse pincel? Bem, como eu disse, para cada técnica eu prefiro um tipo de material, um tipo de instrumento. Esse aqui já vem com a carga d'água. Como eu preciso diluir, à medida que a água vai descendo por gravidade, ela vai diluindo a minha tinta. Então, ele tem uma ponta fina, tá? Ele tem uma ponta fina. Eu vou simplesmente preencher com maior quantidade de pigmento essa ponta para começar assim o teste com bastante pigmento, tá? E à medida que eu for movimentando o pincel no papel, a água vai descendo e vai diluindo. Então é muito mais fácil fazer um teste de diluição com o pincel com reservatório de água, ok? Ele parece sujo, mas na verdade é o pigmento que é muito forte, que penetrou e não sai, mesmo lavando o pincel acaba ficando manchado, né? Que o pigmento é muito forte. Alguns pigmentos não saem nem de tecido, mesmo lavando. Então, eu vou carregando as tintas e vou fazendo o teste. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não achei meu secador. Minha filha deve ter levado. Então, eu vou fazer aqui pra vocês como que funciona o teste de diluição no papelzinho, ok? Vou pegar, por exemplo, o azul. Então, eu vou colocar aqui, molhar o pincel na tinta, molhar bem o pincel, porque ele tem a cerda muito pequena, né, assim, bem curtinha, ele é bem fino. Então eu vou molhar bastante a cerda dele no azul e vou fazer a diluição aqui no papel. Vou fazer da direita para a esquerda para facilitar no vídeo, ok? Então você olha o lado do papel, ia fazendo o lado errado. Então esse aqui é um papel que tem a textura canelada. Então você começa com bastante tinta, né? E à medida que você vai movimentando o pincel, a água vai descendo e ele vai diluindo. Então é muito mais fácil
fazer um teste de diluição num papelzinho como esse. Então, enquanto seca ali, eu vou fazendo os outros testes. Esse aqui é o do azul. Vou lavar o pincel, vou usar a textura canelada mesmo para fazer os outros testes. Nunca vire o seu pincel de reservatório ao contrário assim, ó. Porque como desce por gravidade a água, o pigmento também desce, tá? Então eu lavei o pincel agora, por isso que eu tô virando. Mas sempre lave o seu pincel, verifique que você não tem mais nenhum pigmento para você poder virá-lo dessa forma. Então eu fiz com azul, vou fazer com vermelho agora. Enquanto isso a tinta aqui seca. Então, eu troquei o pincel, peguei um pincel redondo fino, vou umedecer e vou pegar um pouco do vermelho para mostrar para vocês. Então, vou carregar o pincel com bastante tinta, igual o outro, olhar o lado do papel, começar a diluição. Como o papel tá seco, eu tenho que molhar o pincel novamente. E aí, puxo a tinta. Secou, molho novamente. Puxo a tinta para não manchar, então tomar cuidado para não manchar. Esse teste aqui vai ser bom porque esse papel vai manchar na parte de baixo. Então essa parte de baixo, onde está diferente a cor, é uma parte machucada do papel, aonde tinha uma fita crepe e na hora de remover essa fita crepe, removeu parte do papel junto, então ele machucou. Então, onde está mais escuro, onde a expansão ocorreu estranhamente, né, a diluição ocorreu estranhamente, é porque é uma parte machucada do papel. Então, vamos comparar as duas aqui que eu fiz. Vou colocar aqui na minha mão, vocês terem a oportunidade de comparar. O papel de cima não está machucado, já o papel de baixo foi removido uma fita crepe na parte de baixo e aí marcou com a tinta, né? A tinta ficou bem marcada nessa parte. Então, muito cuidado para não machucar seus papéis. Não deixar arranhar. Na hora de tirar a fita crepe, vou mostrar aqui rapidamente o teste de expansão, tá? Apenas o verde não concluiu a expansão. As outras cores expandiram bem. Eu vejo agora que eu movimentei, ele começou a caminhar, tá? Mas então deve ser porque o papel ele tá colado só aqui nas laterais. Ele foi fixado com fita crepe apenas nas laterais. Deve ser por isso que atrapalhou um pouco a expansão do verde, que ele tá aqui bem na pontinha. Eu vou mostrar para vocês os testes de expansão, né? Vou colocar aqui na frente. Onde está marcado é porque o papel estava um pouco machucado, tá? Não era tinta. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem os testes de expansão que foram feitos. Eu vou completar esse teste depois, assim que as tintas aqui secarem, porque, como eu falei para vocês, eu não consegui o secador para poder secar mais rápido. Então, uma forma de vocês agilizarem os trabalhos é ter um secador pequeno em mãos. Então, eu vou mostrar aqui os testes de expansão e os testes de diluição, além do primeiro teste, que é de saturação e tonalidade. As tintas têm um pigmento maravilhoso, eu gostei muito da pigmentação dessas tintas, da coloração. São tintas extraordinárias realmente. O preço também é extraordinário. Então assim, mas eu acredito que para quem vai se profissionalizar, é uma tinta interessante de trabalhar. Ela é bem viscosa, como eu falei, não encha muito um godê, uma paleta, né, um estojo com ela.
não enche até a borda, porque ela vai colar na tampa do estojo. Então, assim, utilize ela, assim, mais ou menos na metade da panela, tá? Mas, fora isso, eu estou muito admirada. Eu já tinha tido contato com outras pessoas que fizeram teste com ela. Então, assim, já tem alguns exemplos aí que eu vou mostrar para vocês. Então, são tintas realmente extraordinárias. E que são fabricadas da mesma forma já há 300 anos. Há mais de 300 anos. Então, na aula que vem, eu vou continuar os testes com essa tinta, só que fazendo o quadro cromático, ok? Com vocês. Então, separe as suas tintas, separe o papel, comece a fazer seus testes. E na próxima aula a gente faz o quadro, ok? Muito obrigada. Eu agradeço imensamente quem está se inscrevendo. Se você gostou, deixa um like. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Se gostou, se não gostou, o que você gostaria de ver aqui no canal. Então, vou ficando por aqui. Agradeço novamente, muito obrigada a todos.